E aí, galera, estamos juntos de novo. Mas temos coisas à mesa para tratar hoje. Mas sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Olha aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe os vídeos, aperta a carrapeta para a gente começar a discutir um monte de coisa aqui. Falar em um monte de coisa, Eurocopa, tá brilhando, viram o português deitou e rolou no final, porque o time português estava meio barro, meio tijolo. Lá pro segundo tempo, lá quase no finalzinho, o português começou a fazer um monte de coisa. Sabe tudo o cara, né? O cara é o principal aí. Os caras estavam brincando, perdendo o jogo, ele foi lá, virou o jogo, tá certo? Agora, e depois veio Alemanha e França. Mbappé deitou e rolou. Fizeram a França fez 2 gols impedidos. O cara tem que prestar atenção. Não é só ficar aqui, ó, esperando o lançamento. Tem que ver onde é que você está. Tá certo? Bem colocado. Porque senão não adianta o lançamento. E o lançador tem que saber mais ainda. Tem que ver que você está em impedimento e não lançar a bola. Isso tudo está dentro do contexto. Tá certo? Mas isso tudo, gol do português, que é o melhor de não sei quanto, está brigando de novo para ser o melhor do mundo, essas coisas todas aqui. OneFootball. Você deita e rola, sabe tudo. Olha aqui. É notícia, jogos, resultados, tabela, calendário. Tá aqui, ó. OneFootball. Aperta a carrapeta, OneFootball te dá tudo de graça. Tá certo? É isso aí, galera. Olha aqui. Estamos dentro daqueles negócios hoje. Saldanha e Zagallo, 69 e 70. Então presta atenção. Cada treinador, antigamente dizia assim, cada treinador com a sua loucura, né? E hoje é diferente. Cada treinador com seu esquema. Cada um gosta, né? 3 no meio, 4 na frente, 1 só na frente, tudo aqui atrás, né? Saem os laterais, não saem os laterais, cada um com a sua mania. Então, presta bem atenção a diferença que tem, né? 69 para 70. Porque 68, essa seleção, a base de 70, ela foi uma excursão à Europa, tá certo? E as Américas. Já tinha uma base. Muito bem. 69, entrou o Saldanha. Veja a seleção de Saldanha. Félix, Carlos Alberto, Djalma Dias, Joel do Santos e Rildo do Santos, Botafogo e Santos. Totalmente diferente, né? Piazza e eu. Meio do campo tem a Piazza. Jairzinho, Pelé, Tostão e Edu. Sabe o que acontece? É que não era 4-2-4, como está aqui. Era 4-3-3. O homem de meio é que voltava. Ou Pelé ou Tostão. Porque o Jairzinho ficava numa extrema e o Edu na outra, porque o Saldanha não gostava de ponta fazendo como o Zagallo, e eu vou explicar, ponta fechando o meio. Tá certo? Então o terceiro homem no esquema tático do Saldanha era feito ou pelo Tostão ou pelo Pelé. Tá certo? Muito bem. É um meia, voltando aqui. Mais ou menos, não era brigando aqui. Era até aqui. Então, os 2 extremos, um centroavante, que também não era lá, nem o Tostão jogava lá, nem o Pelé, eles vinham até aqui, mas um ficava normalmente um pouquinho mais adiantado, às vezes vinham os 2 e os 2 pontos, então ficava aqui. O ataque dessa seleção marcava praticamente o meio do campo do adversário, tá certo? Fechando o meio do campo do adversário, o adversário ficava com a defesa dele para jogar, mas não vai jogar, está lá embaixo, e o ataque. Aí o que o ataque fazia? Que não tinha jogo, está tudo preso aqui pelos nossos defensores, pelos nossos atacantes. Aí o que eles faziam? Eles saíam de lá, da nossa defesa, e vinha para o meio do campo. Então, o meio do campo do Brasil marcava, isso tudo entre aspas, naturalmente, por causa da movimentação, marcava o ataque adversário.
e a nossa defesa ficava completa, sem problema nenhum. Exatamente essa ajuda que Jairzinho, Pelé, Tostão e Edu davam até o meio do campo. Até o meio do campo. O grande círculo ali. Não vinha para cá. Aqui é outra história. Aqui é 4, 2, eu e Piazza, e mais um deles. Aqui. Então está tudo fechado aqui. Agora, na hora de dominou a bola, acabou isso tudo. Cada um vai para a sua situação, para o seu problema e vamos para o jogo. Tá certo? Fora que às vezes a gente trazia todo o time adversário, tá certo? Para o lançamento para o Jairzinho. Ou para o lançamento para o Edu. Tinha esse detalhe também. Ou o lançamento para o Pelé. E não muito, mas também para o Tostão. Porque o Tostão não era rápido como o Edu, logicamente, como o Pelé e como o Jairzinho. Tá certo? Então, nós ou jogamos aqui, ou jogamos lá. Então, é um esquema tático e variações dentro desse esquema, dependendo da movimentação de cada um. E o meio do campo também se apresentava. Eu, por exemplo, ia mais do que o Piazza. Piazza ficava sempre um pouco mais. Então, tinha diferença, naturalmente. E o treinamento dizia muito isso. E nós pegamos as seleções, né, das eliminatórias, ganhamos deles todos. Ganhamos até com muita facilidade. Pegamos o Paraguai. O Paraguai jogou com 32, traves de reserva, trouxeram gente lá do Paraguai, botaram tudo dentro do gol. E a gente não podia chegar lá. Aí fizemos 1-0. Mas eles não passaram no meio do campo. Quer dizer, então, eles jogavam com medo. Porque nosso time, nossa seleção era boa e bem treinada, e muito bem treinada pelo Saldanha. Tanto é que, repetir, ganhamos as eliminatórias de pé nas costas. Só que o esquema era outro. O pensamento do Saldanha era outro. O Saldanha foi treinador no Botafogo e treinador de jogo de praia. Do Botafogo também de praia. Então não era um leigo. Ele era um brilhante jornalista, tá certo? E foi muito bom treinador. Discutia com a gente, argumentava com a gente. E às vezes a gente ganhava os argumentos dele. Não, Saldanha, assim não dá. Assim não dá por isso. Bom, então vamos pro treino, tá vendo? Não dá. Então, troca, bota como vocês estão querendo. Então, esse diálogo era fácil com ele, porque ele não era, repito, leigo no assunto. Ele já tinha sido treinador, argumentava esquema tático e tudo, no rádio e ali com a gente. Sem problema, não tivemos problema nenhum com o Saldanha, nem o Saldanha com a gente. Ponto. Saiu o Saldanha, tá certo? Entrou o Zagallo. Zagallo é outro pensamento. Zagallo entrou na seleção como bicampeão mundial, bicampeão do Botafogo, tá certo? E treinador também de diálogo. Sentava com todo mundo e vamos discutir o que acontece. Ele tinha a ideia dele. Ó, minha ideia é essa. Vamos discutir. Tá. Agora vamos para o campo. Bota lá o treino. Segura, prende, volta. Não é assim? Para, volta. Então, no Botafogo, ele tinha esse mesmo esquema. No Botafogo, ele fazia assim. Botava de 67 e 68. Botava assim. Os 4 da defesa, 3 no meio do campo. Carlos Roberto, eu e Paulo César. Tá certo? 7. E botava 200 do outro lado. Não importa, do outro lado. Vinha aquele bando em cima da gente. A gente tinha que se virar da melhor forma para tentar segurar tudo isso. E depois a gente dominava a bola, roubava essa bola, a gente tinha que ir os 7 se virando até o grande círculo. Ficava aí. Tínhamos que passar por esse bando todo, tocando, prendendo, driblando, da melhor forma. Então, isso é um tipo de treinamento que ele fazia no Botafogo. E que ele trouxe para a seleção brasileira. Tá certo? Então, o que acontece? Então, o Zagallo, novas convocações, e aí veio Carlos Alberto, que estava.
Aí Brito entrou no lugar de Djalma Dias. Aí tinha na quarta zaga Joel, que já estava jogando, né, do Santos, Fontana, que era do Vasco, tá certo? Os dois, Fontana e Joel. Então só entrou o Fontana porque o Joel já estava. Lateral esquerdo, Marco Antônio e o Everaldo. O Rildo já não estava. Marco Antônio e Everaldo. Muito bem. Meio do campo, Clodoaldo. Entrou o Clodoaldo. Eu, e aí veio o Rivelino. Porque o Saldanha gostava de ponta na frente. Zagallo gostava de ponta, terceiro, o ponta que fechava aqui como terceiro homem. Então o que acontece? Ele colocou, já que o Rivelino, um detalhezinho, no de Saldanha, como o Tostão estava com aquele problema no olho, o Saldanha pensou que ele não aguentaria o tempo todo. E tentou colocar o Rivelino na ponta de lança, para jogar com o Pelé. O Rivelino fez 2 treinos e não se adaptou. Falou para o Saldanha que não queria. Então ia brigar no meio do campo, né? Com a galera toda que estava no meio do campo. Ótimo. Aí entra o Zagallo, terceiro homem do meio do campo. Seria o Rivelino. Ele chamou o Rivelino, conversou com o Rivelino. Olha aqui, eu quero você nessa situação, não quero você de ponta. Porque ponta, eu tenho 2 excepcionais. Paulo César, tá certo? E o Edu. Mas eu quero te colocar no time porque você, primeiro, excelente jogador, você tem um chute forte, dizia o Zagallo. Eu acredito que as seleções contra nós, elas vão jogar fechando aqui e você de fora da área tem um chute forte. E pode também armar o jogo junto com o Clodoaldo e com o Gerson. Tá certo assim? Então, não quero você na ponta. De vez em quando você vai lá, sem problema nenhum. Como o Tostão, de vez em quando, vai abrir para lá e você vai entrar aqui. Essa modificação, tá certo? São situações de campo. Mas eu quero você sempre aqui, como um terceiro homem no meio do campo. Aí, você lembra como é que eu jogava, mais ou menos? Aí o Rivelino, não lembra, é mais ou menos isso. Você faz aqui, faz ali, mas eu quero você lá, chegando junto com o Tostão, junto com o Pelé, tá certo? E fechando aqui o meio com o Clodoaldo e o Gerson. Tá fechado assim? Vamos pro treinamento. E ele começou a corrigir o Rivelino no treinamento. Mais para cá, Riva, fecha aqui, abre um pouco, bate no gol. Então, ele controlava isso. E o Riva foi embora com a sabedoria toda dele. E na frente, Jairzinho, Pelé e o Tostão. Jairzinho, Pelé e Tostão. Então, o Tostão fazia a meia e um pouco a ponta. A meia e um pouco o meio. Pelé fazia o meio, um pouco a ponta, aro, né, por causa do Jairzinho, e sempre deixando muito espaço para o Jair, porque o Jair entrava na diagonal com a velocidade, com a força dele, né, e a inteligência e a habilidade. Um adendo aqui rápido. Para mim, o melhor jogador da Copa do Mundo foi o Jairzinho, que jogou maravilhosamente todas as partidas e fez gols em todas as partidas. Para mim, eu daria esse prêmio de melhor do mundo, em 70, melhor da Copa para o Jairzinho. Estamos dito? Muito bem. Então, e o Jair fechava um pouco aqui. E também entrava na diagonal para os lançamentos ou para as metidas de bola. Então, era outro ponto importante na seleção que foi feito em 67, 68 no Botafogo. No Botafogo. Eu e Jairzinho. Eu sabia o que ele queria. E ele sabia como é que eu ia lançar. Então a gente tinha, né? A gente não olhava um para o outro, a gente olhava para o jogo. E ele sabia que toda vez que o quarto zagueiro saísse para vir combater, né, lá no Botafogo, alguém no meio do campo, o Roberto, tá certo? Então, o que ele fazia? Ele se metia na diagonal. Então, o quarto zagueiro. Não, então eu não olhava para ele, eu estou olhando o quarto zagueiro, estou no jogo. O quarto zagueiro saiu, metia a bola, ele entrava e metia os gols, como meteu 67, 68. E na Copa do Mundo a mesma coisa. Vocês estão lembrados que eu fiz um lançamento para ele? Ele trouxe sozinho. Saiu o goleiro, ele deu um chapéu no goleiro, botou no peito e meteu o gol. Estão lembrados disso? Então, a gente tinha
esse entrosamento, de não precisar olhar. A gente olhava o adversário, que a gente já sabia, se esse cara saísse dali, a bola ia entrar ali. Ou alguém que recebesse aqui, metia a bola. E o Jairzinho entrava na diagonal. Então, tá aí o esquema pronto e montado. Aí veio a parte da defesa. A defesa era Carlos Alberto, do Zagallo, Brito e Joel ou Fontana. Aí teve 2 treinos no Maracanã, que o Fontana sentiu um problema qualquer na perna e o Joel estava resfriado. Então não pôde treinar. Para o Zagallo não mexer no time, o que ele fez? Ele pegou o Piazza e botou de 4 zagueiro, porque o Piazza era meio do campo do Cruzeiro. Tá certo? Piazza e Dirceu Lopes. E Zé Carlos era o reserva do Piazza. Tá certo? Muito bem. Aí o Zé Carlos, treinador do Cruzeiro, pegou o Zé Carlos, botou no meio do campo e botou o Piazza para 4 zagueiros. O Piazza já vinha jogando há 1 ano no Cruzeiro de 4 zagueiros. E o Zagallo sempre gostou de jogador que jogasse, pudesse fazer 2, 3 funções. E o Piazza era um deles. Piazza foi titular com o Saldanha e estava na reserva do Clodoaldo. Perfeito? Muito bem. Aí pegou o Piazza e botou de 4 zagueiros. Piazza acabou com o jogo, acabou com o treino. Primeiro treino. Segundo treino, Piazza acabou com o treino. E o Zagallo não pôde mais mexer. O que vai fazer? Que está certo, está certo. Que está errado, mexe. Então, time que está certo não se mexe. Não é assim? Então, ficou o Piazza. Ficou o Piazza na 4ª zaga. E era o Marco Antônio o titular. Marco Antônio machucou, entrou o Everaldo. Também não mexeu. E o time ficou esse aí. Agora, um outro detalhe. Teve um jogo que eu não joguei. 2 jogos que eu não joguei. Entrou Paulo César na ponta esquerda, mesma coisa. Paulo César na ponta esquerda, Rivelino no meio do campo, no meu lugar. Rivelino, Clodoaldo e Paulo César. Então aí os 3 homens de meio do campo e um ponta, Paulo César, voltando aqui. Tá certo? Muito bem. Teve outro jogo que eu não joguei e o Rivelino também não. O que o Zagallo fez? Pegou o Piazza, botou no meio do campo com o Clodoaldo e Paulo César na ponta esquerda, fechando o 3º homem. Está completo. Não tem invenção nenhuma. Não tem bola de cristal nenhuma. Está ali. E não é invenção. Já todos esses aqui que eu citei já tinham jogado várias vezes ou nos seus clubes ou na seleção brasileira. Então, não tem mistério nenhum, né? E isso tudo era treinado, discutido, argumentado. Fora, dentro das 4 linhas, que se não tivesse dando isso, a gente tinha a liberdade de argumentar e bater papo de vem você, vai você, fica mais um pouco, esse cara foi para lá, o que é que eu faço? Vai com ele que eu cubro aí. Isso tudo também era discutido dentro das 4 linhas. Então, a diferença está aí, né? Que os treinadores, cada um com a sua ideia. Mas 2 seleções que com certeza absoluta, né? Uma ganhou e a outra ganharia também, sem sombra de dúvida. Porque todos que estavam aqui praticamente estavam aqui. Mas acho que o Saldanha teve a sua época brilhante na seleção brasileira e o Zagallo brilhante na seleção brasileira à época também. Então, nós tínhamos algumas perguntinhas aqui a respeito das diferenças aí dos 2 técnicos. Eu vou fazer aqui rapidinho, né, porque o vídeo já ficou bem longo, e a gente vai deixar para um próximo vídeo a pergunta do Geraldo Moreira e do Fábio Donato. Temos condições de fazer uma seleção brasileira só com jogadores que atuam no Brasil? Vai ficar para um próximo vídeo, senão esse vídeo fica muito nós temos comprido. Amplas possibilidades. Estou com uma lista aqui, ó. Você vai escolher. O Leonardo Lima Cordeiro. Canhota, a seleção de 70 ficou então melhor com as mudanças do Zagallo? Bom, não sei se melhorou. São seleções diferentes, mas ótimas para
para a disputa que foi, uma para a eliminatória e outra para a Copa do Mundo. Isso, vamos responder rapidinho, porque são muitas perguntas, não vai dar tempo de fazer tudo, mas vamos lá. Paulo Ragazzi, Papagaio, uma pergunta, além da comissão técnica e jogadores, quem mais entrava no vestiário para preleções, tanto na Copa de 66 quanto na de 70? Falo de pessoas que não eram do meio do futebol. Não, ninguém. Entrava quem tinha que entrar, quem era participante daquilo ali. Roupeiro, massagista, isso entrava, diretor. O Ragazzi ainda, sei que você não assistiu o documentário do Pelé na Netflix, mas o Rei disse neste documentário que sofreu pressão para jogar mais uma Copa, que foi a de 70, pois ele estava descontente de tantas lesões em jogos pela seleção após os jogos da Copa de 66. Tem conhecimento disso? 70, não sei se ele sofreu pressão. Se ele está dizendo que sofreu, tudo bem. Mas ele, pelo menos o que a gente sabia era o seguinte, que ele queria jogar essa Copa e encerrar como campeão do mundo. Mais uma vez campeão do mundo. Isso que a gente sabia. Agora, se ele sofreu pressão, ele é que diga de quem. Jânio Bandeira, Gerson, Pelé em 70 deu uma impressão de parar no ar para esperar sua bola. Não, ele não parou no ar. Né? Eu lancei a bola para ele, porque eu vi ele entrando, né, por trás do zagueiro. Eu lancei a bola para ele, e ele sabe fazer. Quando a bola chegou nele, ele subiu, né, atrás do defensor, dominou no peito e botou na frente. Aí é que veio o problema. Isso é fácil de fazer, entre aspas. Agora, o que não é fácil de fazer é quando ele botou no peito e a bola desceu, ele trocou a passada. Aí é que é complicado. Trocou a passada e bateu com a outra perna. Quer dizer, complicado isso. Vamos lá, já estão 20, tudo aqui me chamando a atenção. Leonardo Lima Cordeiro, canhota, nos Jogos 70, que você não jogou por contusão, foi substituído pelo PC Caju, que você inclusive falou aí. O time ficava mais corrido, mais aberto, bem diferente. Sinal que o Zagallo estava certo de jogar com dois armadores, você e Rivelino? Não, o Rivelino não era propriamente dito um armador. Né? Ele estava numa outra função. Armador ele jogou quando eu não joguei. Aí ele ficou como armador. É diferente. Posicionamento diferente. Ele tinha uma coisa para fazer e eu tinha outra para fazer. Ele podia, às vezes, fazer a minha e eu fazer a dele. Isso não importa, estamos dentro das quatro linhas, mas eram funções diferentes. Francisco Laércio de Souza. Gerson, é verdade que Toninho Guerreiro não foi convocado para 70 porque tinha sinusite? Não. Senão ele não seria convocado para as eliminatórias. Eram os mesmos médicos. O departamento médico era o mesmo. Ele teria vaga na seleção brasileira? Ele ia brigar muito, porque ele era um super artilheiro e um super jogador. Isso incluindo aí, como o Dirceu Lopes também foi. A galera gritava Dirceu Lopes também. Uma última pergunta também do Francisco Laércio e a gente deixa as próximas para os próximos vídeos. A mudança na lateral esquerda foi em razão do esquema tático Everaldo no lugar do Marco Antônio ou foi uma criancice do lateral do Fluminense do Rio de Janeiro que teve um excesso de otimismo na conquista do Trimundial e isso desagradou os jogadores mais experientes? Isso é verdade ou lenda? É lenda, não é nada disso. Ele machucou e entrou o Everaldo e jogou bem e o Zagallo deixou. Exatamente como o Piazza, que eu acabei de contar, na quarta zaga, o Joel, que tinha jogado nas eliminatórias, e o Fontana, que era um super jogador também. Isso é coisa de treinador. É isso aí. Então, as outras perguntas a gente faz no próximo vídeo. E no próximo vídeo também, de repente essa semana ainda, temos condições de fazer uma seleção só com jogadores que atuam no Brasil? Temos. E eu estou com a listinha aqui, ó, que eu vou deixar para a próxima vez. Não vou rasgar a listinha. Isso aqui não é time de segunda divisão. Valeu, galera!